Continuando mais um trechinho agora, a peça já está pronta. Novamente, quem quiser ver como foi feito, no canal Ciência em Ação, lá está um vídeo onde foi recortado na Ciência Router e tal. Então a peça ela já está pronta aqui. Só que assim, depois de pronta, eu vi que precisava ser feita uma correção. Porque na hora de tirar a medida aqui do centro dos furos de fixação aqui das rodinhas, eu acabei colocando 15 centímetros afastado da beirada. Eu não sei se eu confundi alguma medida que eu tirei, mas na hora de desenhar no programa eu coloquei 15, quando na verdade deveria ser 12. Então eu já fiz a correção aqui. Aí não, a correção ela não foi simplesmente a questão dos furos, né? Porque a peça ela tinha os furos e tinha aqui o rebaixo. Então eu precisei aumentar esse rebaixo para cá e esse rebaixo um pouquinho para cá. Porque assim, da maneira como os furos estavam aqui, o furo, vamos dizer ali, o original, que tinha um erro, é o seguinte. Por exemplo, teria aqui a furação, fixaria eles aqui. Mas olha esse espaço que está sobrando, tá vendo? Se eu coloco a rodinha aqui em cima do eixo, aqui ó, teria 3 centímetros a mais do avanço da mesa fixa. Não tem nem como colocar ali no lugar. Até havia uma alternativa simples para contornar esse problema, que é o seguinte: se eu quisesse abrir mão desses 3 centímetros. Porque se eu passasse lá na cena de bancada e tirasse 3 centímetros daqui, já resolvia a situação. Só que daí o carrinho ele ia ficar com 1 metro por 97, não seria um problema. Só que tirar esses 3 centímetros daqui também já interfere na questão que foi pensada aqui, a questão da furação para fazer o reforço, né? Porque daí agora que eu já fiz a correção, eu já consigo montar para ter uma noção, aí sim eu vou colocar as travessas de reforço aqui na placa, né? Porque a princípio está só a placa de MDF. Até para coisa leve daria para utilizar, mas vamos reforçar. Aí posteriormente vai as travessas aqui, vai a travessa ali, vai a travessa aqui. Então, para não interferir nesse aspecto, essa solução que seria mais fácil de tirar, tira aqui, eu preferi deixar de lado. Aí eu fiz esse rebaixo, já fiz a compensação, então essas furações de fixação eu trouxe elas 3 centímetros para cá. E agora eu já consigo praticamente colocar uns parafusinhos, colocar as coisas no lugar para tirar ali algumas outras referências que são necessárias. E por exemplo, eu já tenho uma noção mais ou menos disso com base no outro carrinho, mas depois de montado aqui, na hora de colocar nos trilhos e tal, essa mesa, a superfície tem que estar nivelada com essa daqui ou um pouquinho mais alta, né? Porque essa daqui aqui corre, às vezes é melhor achar para ficar um pouquinho mais alto, que facilita para ela deslizar na mesa fixa. Então pode ser exatamente igual ou um pouquinho mais alto. Então eu preciso ter essa referência. Até aqui mesmo eu já consigo tirar a referência com base no local que ela vai ficar apoiada. Quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês, daí fica a ideia. Vai que algum dia você precisa. E daí às vezes você pensa assim, não, preciso montar aqui, colocar o carrinho para depois ir ali e tirar a referência. Mas observe o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Tá? Porque ó, essa parte aqui de contato com a rodinha que vai ficar em cima do eixo, vamos dizer assim, como está de ponta cabeça, que é a parte mais alta. Essa parte tem que estar na mesma altura dessa parte. Então isso que vai determinar o quanto eu preciso colocar de calço aqui embaixo. Vou pegar esse pedacinho aqui.
o quanto eu vou apanhar de calço aqui, né, na partezinha de suporte, lembrando que aqui tem esse rebaixo por causa dessa diferença da rodinha, ó. A rodinha ela é mais alta que o suporte. Se o suporte fosse mais alto que a rodinha, perfeito, eu fixaria direto na chapa sem necessidade do rebaixo. Então precisa desse rebaixo aqui, porque se eu não faço rebaixo e coloco aqui o calcinho que eu coloco aqui, utilizando uma placa de 15, ele já está passando quase 3 milímetros da altura de ajuste aqui, que tipo, pode ser um pouquinho mais alta, mas tipo, sei lá, 1 milímetro no máximo, 2, 3 já não é legal ficar acima dessa parte aqui. Então a chapa já começa a ficar torta. Mas enfim, aí com base, mesmo aqui, ó, eu apoiando, apoiar esse lado aqui também. Aí eu precisaria fazer o seguinte, ó. Eu pegaria aqui, nesse caso eu vou utilizar um paquímetro. Como aqui a rodinha ela tem uma diferença, mas eu preciso pegar essa medida bem aqui no meio, bem aqui no meio. Aí eu preciso colocar isso daqui sobre uma referenciazinha aqui, ó. Aí eu posso utilizar até o próprio recurso do paquímetro, o recurso zerar. Então vamos supor, ó, eu vou tirar uma referência de zerado aqui e vou tirar uma referência de profundidade em cima aqui do ponto mais alto da rodinha, no meio, tá? Não nas bordinhas dela aqui, ó. Então eu virei aqui com o paquímetro, tirei aqui. Isso daqui, se eu deixasse isso daqui, se não tivesse o recurso de zerar, aí você teria que pegar essa medida e fazer menos a outra medida. Mas aqui eu zero e eu vou continuar a medida daqui, ó. Eu vou descer até encostar aqui, ó, no meio da rodinha. Tá vendo? Ou seja, do jeito que tá ali, com a quantidade de calcinho que eu já coloquei aqui, eu preciso colocar mais 1,4 milímetros para igualar isso com isso, tá? Ou seja, na hora que tiver certinho aqui, se eu colocar mais 1,4 milímetros de elevação aqui embaixo no calcinho do suporte, ele iguala aqui com a mesa. Aí, tipo, aquela condição 1 milímetro mais alto no carrinho, eu acho que é interessante. Eu prefiro deixar ele um pouquinho mais alto que esse lado. Porque na questão de, não, vou tentar deixar perfeito. Se ele baixa um pouquinho, daí é aquela questão que o material vai ficar pegando aqui. Eu prefiro deixar 1 milímetro mais alto. Então, nesse caso, eu posso considerar que nessa rodinha aqui, e eu acredito que aqui a referência vai ser a mesma, pelo menos para esse lado, talvez lá dê um pouquinho de diferença, não sei, vou tirar. Mas eu colocaria mais 2,5 milímetros aqui, tá? E já vai estar muito próximo do ideal. Tanto é que às vezes dependendo aqui, pode ser até que o ajuste seja feito com uma roelinha, mas eu não quero colocar roela porque senão limita o espaço de apoio. Eu prefiro fazer um calcinho de madeira. Aí nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar certinho essas referências, como eu mostrei aqui, é fácil tirar por aqui. Eu vou fazer um preenchimento aqui no local e depois eu vou fazer um desbaste e deixar esse preenchimento exatamente nessa altura. Começando aqui de baixo, porque isso daqui tem... Por exemplo, eu preciso de 1,4, só que eu vou deixar mais 1 milímetro, então seria 2,4, mais isso daqui que eu já estou utilizando, ó. Vamos zerar. Aqui tem 6,2. 6,2 com 2,4, 8,6. Então eu sei que se eu pegar um calcinho de madeira de 8,6 e colocar ele aqui embaixo, essa rodinha, pelo menos aqui, ela já está no alinhamento perfeito aqui que eu preciso, que seria para ele ficar 1 milímetro acima disso daqui. E é isso que vai ser feito agora, tá?
esse aumento dessa área aqui que eu precisei fazer, aí eu fiz com a tupia laminadora, tá? E aqui utilizando esse aqui é um suportezinho de pegada dupla, porque principalmente nessa situação a área da máquina ela é pequenininha, né? Às vezes a gente vai trabalhar aqui e não vai, e qualquer inclinadinho que você der ali vai acabar fugindo, dando uma raspada. Então isso daqui, apesar de ser já com o intuito de ter uma pegada melhor na máquina, mais confortável para trabalhar, nessas situações em que precisa ter uma área maior para ela ficar apoiada nos cantos e não comprometer ali a profundidade, perfeito, tá? Aí eu marquei, aumentei, como eu mencionei, esse foi aumentado para cá, esse foi aumentado para cá, esse para cá e aquele para lá. Tudo por questão da conta do erro na hora de inserir a furação. Se tivesse 3 centímetros para lá, estaria perfeito, ok? Mas enfim, eu vou dar andamento, eu já vou fazer essa montagem prévia, já buscando o nível. Eu já vou tirar até as referências como eu fiz aqui, para colocar ele no devido lugar, para ver se está tudo certo, para dar um ok. Aí eu começo a fazer a parte do reforço do carrinho, beleza? Aí eu posto mais um trechinho aí.